O que é vida para você? Muita gente passa a vida sem se fazer essa pergunta. Vida pode ser rotina, trabalho, momentos em família. Lembranças com amigos. Vida pode ser amor, pode ser nascimento, pode ser o fantástico e o trivial. Mas quem conhece Cristo sabe que a vida sempre pode ser mais. E é por isso que a gente está aqui. Somos uma comunidade de pessoas reais, imperfeitas, mas que vivem com o propósito de todos os dias se tornarem mais parecidas com Jesus. Não vivemos em religiosidade, regras e imposições. Vivemos na verdadeira vida que Jesus produz em nós. Uma vida que impacta, que gera mudanças onde estiver, por meio do amor. Da alegria, da comunhão, da aceitação. Vivemos um cristianismo que faz sentido na sua segunda-feira de manhã. Onde a fé dialoga com a cultura e onde vidas servem a cidade. Esse é um lugar para você que já conhece a Jesus, mas deseja ter uma espiritualidade mais profunda e simples. Para você que nunca pensou em igreja, mas sente em seu coração um desejo de se aproximar de Deus. Para você que quer encontrar o seu caminho, o seu propósito, o seu sentido. Para você que quer viver uma nova vida. Não importa o seu histórico, não importa quem você foi, não importa quem você é. O que importa é quem você pode ser. Essa igreja está aqui para andar ao seu lado. Esse é um lugar onde você encontra Cristo e com isso você encontra tudo. Ele é o pão da vida. Ele é o rio de água viva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, nós vivemos em novidades de vida. Bem-vindo à sua igreja. Bem-vindo à Igreja Vida. Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Vida. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. Eu quero te convidar a se preparar para um momento incrível que nós vamos viver agora juntos. Nós vamos cantar e nós vamos também ouvir uma palavra que foi especialmente preparada para esse dia. Nós temos a certeza que você não chegou aqui à toa e que Deus tem um grande propósito para a sua vida. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Basta você pegar esse link e enviar para elas. Siga também a Igreja Vida nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e se prepare para esse momento. Deus abençoe sua vida. Terra, meu Jesus é irresistível, tua graça é maior que os mares, teu poder supera os horizontes, teu amor não cabe em toda a terra.
preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, muito bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco nos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco nos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, muito bom. Tu és bom, muito bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, muito bom. Boa noite, que bom estar aqui com você mais uma vez na nossa celebração online. Seja muito bem-vindo. Você está na celebração, no culto online da Igreja Vida, e para nós é uma alegria receber você aqui em mais esse culto online. Daqui a pouco a gente vai compartilhar uma palavra com você, mas antes da palavra eu quero dar a oportunidade para você poder agora contribuir com a igreja através dos seus dízimos, através das suas ofertas. Nós entramos já no mês de julho e sabemos que estamos vivendo tempos desafiadores, mas Deus tem sido muito fiel. Deus tem guardado cada um de nós. Deus não tem deixado faltar nada daquilo que nós precisamos. E por isso nós devemos continuar fiéis, honrando ao Senhor através também da nossa vida financeira. Todo mês eu faço isso com um coração alegre. Sempre que o meu salário chega, a primeira coisa que eu faço é consagrar ao Senhor o meu dízimo, porque eu creio muito nesse princípio de fidelidade, nesse princípio de gratidão. Eu, quando falo sobre isso aqui, nesse momento, para mim é compartilhar algo que eu realmente acredito, que eu realmente penso que é bênção para as nossas vidas, e por isso eu quero te encorajar a ser fiel também ao Senhor, e que Deus continue te abençoando. Mas hoje nós vamos compartilhar uma palavra com você, que está lá em 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos ler apenas 2 versículos, esse é o último capítulo dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, e diz assim o verso 13 e o verso 14:
fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Somente aí, vamos fazer uma oração. Senhor, dê-nos, Pai, a Tua palavra nessa noite, que o Senhor possa falar conosco. Nós precisamos, mais do que nunca, ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir o Seu direcionamento para as nossas vidas. E Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: sem medo de lutar. Sem medo de lutar. Eu gosto muito de filmes de guerra. Eu sempre assisto filmes que envolvem exércitos, que envolvem generais. E é interessante que todo filme de guerra tem geralmente uma cena meio manjada já tem uma cena ali que você espera, que é quando todo o exército está com muito medo de algum inimigo poderoso, mas aí se levanta um general, ou se levanta ali um comandante, e já ali no campo de batalha, ele começa a fazer um discurso inspirador. Ele começa a falar com todos aqueles soldados, ele relembra eles do porquê eles estão ali, do porquê eles foram para aquele campo de batalha e como unidos eles podem realmente dar a vida, e que ali o que importa não é se eles vão vencer, o que importa não é se eles vão perder, mas o que importa é que com muita coragem eles não vão retroceder. E aí toca aquela música super inspiradora, e aí filma assim, eu vibro, quando tem essas cenas dos filmes, a minha vontade é me levantar e gritar junto. Aí quando todo o exército, eles dão aquele grito e eles saem assim, freneticamente para lutar, eu fico muito empolgado. Eu penso que mais ou menos era o que Paulo estava fazendo aqui no final dessa carta, quando ele está falando com a igreja de Corinto. Essa carta, ela é muito rica, e Paulo vai trabalhar os mais variados assuntos nessa carta. Mas a impressão que eu tenho é que quando chega no último capítulo, são 2 cartas, mas nós estamos aqui na primeira, o que Paulo ele quer fazer é dar direcionamentos ali curtos, objetivos, mas marcantes ao mesmo tempo. Então você vai ver aqui, a partir do verso 13, ele diz: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Eu acho que são muito mais do que conselhos o que Paulo está dando. O que Paulo está fazendo é desafiando aquela igreja a continuar avançando, mesmo em meio a muitos problemas. Gente, nós estamos vivendo um tempo de muito medo, onde as pessoas, elas estão profundamente apavoradas com a situação que nós estamos vivendo. Esses dias eu estava andando de carro e eu ouvi uma frase que mexeu comigo. Era um cara sendo entrevistado, e ele estava falando de uma área específica do comércio. E quando ele começa a fazer uma análise desse momento que nós estamos vivendo, no meio da análise dele, ele solta uma frase que ele diz o seguinte: o prejuízo que nós tivemos até agora é simplesmente incalculável. Quando ele falou isso, eu não sei, essa frase entrou assim no meu coração e como assim incalculável? Então, quantas coisas nós estamos vivendo agora, e naturalmente nós estamos sendo guiados pelo medo, e às vezes esse medo quer nos impedir de lutar, mas nós não podemos ceder ao medo, e não podemos desistir de lutar essa guerra. Por isso que eu coloquei o título aqui, sem medo de lutar. Eu entendo que Paulo aqui, ele traz 4 direcionamentos muito importantes para aquela igreja, que se aplicam a nós hoje. O primeiro direcionamento que ele diz é: fiquem alertas. Sabe por quê? A nossa tendência é nós sermos pessoas distraídas. Paulo, depois de escrever muitas coisas para aquela igreja, um discurso longo até, no final, de uma maneira marcante, ele diz: não sejam distraídos, fiquem alertas. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. Vamos supor que o Brasil estivesse enfrentando uma guerra. Você não sairia tranquilamente na rua andando assim. Se você soubesse que nós estávamos numa guerra, ou que nós estamos numa guerra, você teria muito mais cuidado em se locomover, muito mais cuidado em andar. Então Paulo diz: fiquem alerta, preste atenção. Nós já passamos 4 meses nessa situação.
4 meses, 120 dias mais ou menos de quarentena, de um novo normal que nós estamos vivendo, e nós não podemos perder do nosso foco, que nós precisamos continuar alerta. Talvez no começo você estava mais prestando atenção, sendo mais intencional no seu dia a dia, sendo mais intencional na sua fé. Talvez no começo você pensou, bom, agora eu não vou para a igreja, então eu preciso dar manutenção na minha vida espiritual, eu preciso continuar cuidando do meu coração, preciso continuar orando, porque afinal agora eu não vou mais para o culto uma vez por semana. Talvez no começo você estava mais alerta, mas agora já se passaram 4 meses, você já está mais distraído, você já não participa mais das reuniões, já não ora mais, já não lê a Bíblia mais, e nós não podemos andar distraídos no mundo em que nós vivemos. Eu sei que são muitas reuniões online, eu recebi um vídeo essa semana muito engraçado, e tinha ali vários promotores, eles estavam oficialmente fazendo uma reunião que estava sendo gravada, e tinha mais ou menos umas 6 pessoas ali, os caras todos de terno participando, usando aquele linguajar jurídico. Quando abre a reunião e começa, tinha um desses promotores, estava literalmente dormindo na cadeira, muito engraçado. E o vídeo tem 2 minutos e os caras continuam a reunião ali falando de coisas complexas e o cara dormindo. E eles meio que segurando a risada, mas continuando a reunião. Eu diria que muitos de nós estamos assim hoje. O mundo está aí, as coisas estão acontecendo, mas nós estamos como que dormindo. Então Paulo diz, fiquem alertas, permaneçam firmes. Tem 2 razões muito importantes para você entender que você precisa sempre estar alerta. Não se assuste com o que eu vou dizer. As 2 razões são Deus e o diabo. Preste atenção nisso. 2 razões porque você tem que estar sempre alerta. Deus e o diabo. Primeiro eu vou falar do diabo, por quê? Porque a própria escritura diz, sejam vigilantes, porque o diabo anda ao vosso derredor, procurando alguém para tragar. Nós não podemos menosprezar o que o diabo tenta fazer nas nossas vidas. Nesse momento de distração, se nós não estivermos alertas, nós podemos sucumbir. Preste atenção, 70% foi o aumento de pessoas utilizando pornografia na quarentena. 70% foi o aumento. Muitas pessoas se entregaram às distrações, elas perderam esse senso de alerta, e o diabo usa isso. Mas uma segunda razão para você ser alerta é Deus, porque Jesus, ele vai falar em Mateus capítulo 24, que o final dos tempos vai ser quando nós menos esperamos, e por isso nós precisamos estar alertas, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Mateus 24, 42 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Nós recebemos um e-mail essa semana, falso, um boleto da NET, talvez você recebeu também. A minha esposa recebeu no e-mail dela, perfeito o boleto, perfeito assim, e pior, tinha o CPF dela, um boleto com o número de R$420 para pagar. A gente olhou e falou, mas a gente não tem NET, mas o boleto era perfeito. Aí a gente pegou o telefone, ligou na NET, e o cara falou, fica tranquilo, porque houve vazamento de dados, eu não sei se isso, a gente pode ficar tranquilo com isso, mas houve um vazamento de dados, e esses boletos que foram enviados são falsos. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, eu não ia pagar, mas eu pensei, mas quantas pessoas não pagaram? Porque as pessoas são distraídas, às vezes o cara nem tem net, mas ele recebe aquilo ali e no meio da atividade do dia a dia ele acaba cedendo. Às vezes eles mandam para 1 milhão de pessoas e 100 pagam, mas são 100 pessoas que estavam distraídas. Preste atenção, é isso que Paulo está dizendo, fiquem alertas. Meus irmãos, nesses dias nós precisamos estar alertas, porque não é porque nós não estamos nos reunindo como igreja no domingo, que Deus deixou de falar com a gente. Deus está falando com o povo dele, Deus está trabalhando no meio do povo dele, Deus está usando o povo dele, mas nós precisamos estar alertas. A segunda coisa que Paulo diz, ainda no verso 13, ele diz, permaneçam firmes na fé. O segundo direcionamento de Paulo, chacoalhando aquela igreja, ele diz, fiquem firmes, permaneçam firmes na fé. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você queria um momento propício
para fraquejar na sua fé, o seu momento chegou. Se você queria uma oportunidade para poder usar como desculpa que o mundo inteiro parou para você se esfriar na fé, chegou o seu momento, a sua hora chegou. É a sua grande oportunidade. Você pode fraquejar na fé nesse momento, porque você tem uma desculpa na sua cabeça muito boa para você mesmo. Mas olha o que está acontecendo, eu estou com medo, olha o que está acontecendo, as coisas não estão fáceis. Mas são nesses momentos que nós precisamos ouvir palavras como essa: permaneçam firmes na fé. Nós não podemos ser pessoas instáveis. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa, talvez você já ouviu esse ditado, e eu falei: e aí, como você tá? O cara virou para mim e falou assim: eu tô firme igual um prego na areia. Eu achei muito engraçado. Muitos de nós talvez estejamos como um prego na areia, nós não estamos firmes na nossa fé. E tem uma coisa que é o seguinte: todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos passando por uma crise. E às vezes uma crise de fé também. É normal você passar por uma crise de fé. É normal você passar dias em que você não está bem, mas você não pode desistir no meio do caminho. É normal nós termos crise, mas a crise nós temos que passar pela crise. O que não pode acontecer é a crise passar e a gente ficar para trás. Muitas pessoas vão sucumbir nesse momento na sua fé. Eu me lembro quando Jesus, ao terminar a pregação dele do Sermão do Monte, presta atenção, isso é muito importante, Mateus 5, 6 e 7, ali está o código de ética da vida cristã. Se você quer entender o que é ser um cristão, leia todos os dias Mateus 5, 6 e 7, você vai ser muito abençoado. Quando termina esse discurso, Jesus fala o seguinte, ele usa uma analogia, ele fala: tem uma pessoa que constrói a sua casa na rocha, e tem uma pessoa que constrói a sua casa na areia. Acontece que essas duas pessoas vão ser testadas em vários momentos da vida delas, e quando soprarem os ventos, os mares, os rios se encherem, os trovões caírem, uma casa vai permanecer de pé e uma casa vai sucumbir. Uma vai permanecer de pé porque ela foi construída na rocha, e uma vai sucumbir porque ela foi construída na areia. Todos nós estamos passando pela mesma situação. Preste atenção nisso. Ninguém está confortável nesse momento. Está difícil para todo mundo, mas nós precisamos permanecer firmes na fé. Firmes na fé. E como que nós permanecemos firmes na fé? Jesus fala isso em Mateus 7. Presta atenção, ele diz: aquele que ouve e pratica as minhas palavras, esse é aquele que construiu a sua casa na rocha, e a nossa rocha é Cristo. Sabe por que nós não estamos fraquejando na fé nesse momento? Porque a nossa rocha não eram os cultos presenciais. Cristo é a nossa rocha. Nós não estamos fraquejando nesse momento porque a nossa rocha não era as programações que a igreja promovia, mas a nossa rocha é Cristo. Por isso que nós não vamos sucumbir, mas nós precisamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor Jesus disse para nós. O ano passado, em outubro, você se lembra de um prédio que do nada desabou em Fortaleza? Em outubro de 2019, não estava chovendo, não estava ventando, estava um dia completamente ensolarado, e um prédio enorme desmoronou completamente, de repente, em Fortaleza, e muitas pessoas morreram. Agora você viu o que aconteceu algumas semanas atrás, em Santa Catarina, em Florianópolis, aquele tufão tropical pegou ali as pessoas de surpresa. As imagens são impressionantes, e o vento soprou muito forte, e eu vi vários prédios que os vidros foram quebrados, muita coisa foi destruída, mas os prédios permanecerão em pé ali. Nós não somos intocáveis, mas existe uma diferença de alguns vidros quebrarem para um prédio que desaba. Nesse momento, ventos estão soprando contra nós. É normal que algumas coisas nós vamos sofrer, vamos ficar tristes, vamos ficar chateados, mas nós não podemos desmoronar. Por isso que Paulo diz: permaneçam firmes na fé. Meus irmãos, mergulhem na palavra de Deus nesses dias, orem fervorosamente, pratiquem aquelas coisas que você veio ouvindo nos últimos 10, 20 anos da sua vida cristã. Sirva a Deus e se fortaleça na sua fé, porque as coisas vão melhorar, a crise vai passar, mas nós não vamos passar, nós vamos permanecer, porque estamos firmes em Jesus Cristo de Nazaré. A terceira das 4 coisas que Paulo diz para aquela igreja:
Ainda no verso 13, ele diz: mostrem coragem, sejam fortes. Mostrem coragem, sejam fortes. Quando eu ouvi aquele homem dizer na rádio, os prejuízos são incalculáveis, eu confesso que a minha vontade foi parar o carro e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Aí, se não bastasse, alguém manda para mim uma mensagem essa semana: um vírus ou uma pneumonia pior do que o corona é descoberto não sei aonde. Aí eu falei: peraí, Senhor, vamos dar um reset aí em 2020, porque não está fácil não. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa semana eu tive uma experiência muito difícil. Eu sempre, tradicionalmente, tive muita facilidade em dormir, mas eu não sei o que aconteceu nessa semana, o meu sono foi profundamente prejudicado. Eu fui até pesquisar e eu descobri que só no estado de São Paulo, 40% de pessoas de 20 a 30 anos dizem que estão com o seu sono prejudicado por causa do momento que nós estamos vivendo. Eu passei 3 noites sem dormir direito. Teve uma noite que eu demorei mais de 3 horas para dormir, isso foi desesperador para mim. Quando chegou na 3ª noite, um dia antes de dormir, a minha esposa já estava praticamente dormir, eu cutuquei ela e falei: acorda porque eu preciso falar um negócio para você. Ela: o quê? Eu falei: eu preciso chorar. E eu desabei ali, eu comecei a chorar copiosamente. Eu acho que eu não chorava daquele jeito desde que eu era criança. Os irmãos, não está fácil, não está fácil para ninguém. Às vezes a gente fala: não, eu sou forte, isso não me abala, isso não me pega de jeito nenhum. Nós não vamos desmoronar, mas vidros são quebrados na nossa caminhada. E chega um momento que a gente fica com medo, chega um momento que a gente fica preocupado. Mas tem uma coisa, nós não podemos desistir. Sim, perplexos, mas não desanimados. Nós não podemos desistir. Chegou o momento de nós falarmos para nós mesmos aquilo que Deus diz para nós, aquilo que Paulo diz para nós, e Paulo diz: mostrem coragem, sejam fortes. Mostrar coragem não significa que nós não sofremos, mostrar coragem não significa que nós não sentimos o que está acontecendo, mostrar coragem não significa que nós não somos abalados, mas mostrar coragem significa que nós não vamos desistir e nós vamos guerrear essa guerra que está diante de nós. Eu me lembro de Davi, quando ele está ali vendo Golias desafiando todo o exército de Israel. Ninguém teve coragem de desafiar Golias, porque Golias tinha mais de 3 metros de altura. E quem eram eles? Golias tinha desafiado apenas um soldado de Israel. E vem um jovem, vem um menino, que ele vê aquela situação, mas ele se fortalece, ele se enche de coragem, e ele fala: eu vou enfrentar esse gigante, eu não vou desistir. Nós precisamos ser como Davi no momento que nós estamos vivendo. Só que aí que está a grande questão: essa força, essa coragem não é algo que nós encontramos dentro de nós. Essa força, essa coragem é algo que vem de Deus para nós. Quando Davi está diante de Golias, ele olha para Golias e fala: tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nós temos que ter essa coragem, porque Deus nos dá, Deus nos reveste de poder para nós não desistirmos e nos fortalecermos. Se você tem andado muito triste, se você tem andado muito chateado, muito cabisbaixo, eu quero dizer para você: erga a sua cabeça. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos erguer a nossa cabeça, nós precisamos olhar para cima, nós precisamos olhar para frente, continuarmos caminhando, porque Deus nos guarda. A Bíblia diz: se Ele, Romanos, não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas de graça. Deus nos dá essa coragem.
O apóstolo Paulo também diz em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem peste, nem espada, nem fome, nada pode nos arrebatar da mão de Deus. Eu creio nisso. Depois daquele dia muito fraco eu me senti, ali com a minha esposa, mas eu me levantei no outro dia e eu entendi que Deus permite a gente se sentir fraco para que Ele venha e fortaleça a nossa vida. Jesus, Ele foi forte demonstrando a sua fraqueza. Meus irmãos, chegou o momento de nós sermos honestos com a gente mesmo, nós olharmos para o espelho e dizermos para nós: eu não consigo sozinho, eu sou frágil, eu sou fraco, mas eu vou ter coragem de continuar caminhando, porque Deus é o meu Senhor, o meu Salvador, Ele guarda a minha vida. Você pode dizer um amém aí no seu sofá? Por último, Paulo diz no verso 14: façam todas as coisas com amor. Eu gosto disso, porque primeiro ele diz: sejam corajosos, sejam fortes, fiquem alertas, permaneçam firmes. Aí a gente já vai se sentindo igual aqueles soldados desafiados por aquele grande general à nossa frente, um cavaleiro que vai promovendo coragem no nosso coração, e aí a gente sai para batalhar. Mas tem uma coisa: coragem sem amor é perigoso. Eu vou repetir isso: coragem sem amor é perigoso, porque essa coragem que Deus está querendo gerar no nosso coração, não é algo que a gente faz no intuito de ódio, no intuito de orgulho, eu sou corajoso mesmo. Não, a coragem que você e eu precisamos é a coragem para amar as pessoas, mesmo num momento tão difícil como esse. O verso 14, Paulo diz: façam todas as coisas com amor. Tudo que você for fazer, tudo que você for fazer tem que ser feito com amor. A igreja de Corinto era uma igreja que faltava muito amor. Eles tinham dons, eles tinham coisas sobrenaturais que aconteciam ali, mas faltava amor. 3 capítulos muito importantes, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 11, vou voltar um pouco, capítulo 11, Paulo fala da ceia do Senhor. Ninguém ligava para ninguém, eles achavam que a ceia era algo pessoal, estava faltando amor. Paulo fala: tem pessoas que estão morrendo aí, vocês não estão percebendo porque vocês não estão discernindo o corpo. Preste atenção, não é só uma coragem para você ficar bem e você está bem e pouco importa como as pessoas da igreja, como as pessoas do seu trabalho estão. Não, é uma coragem para você estar bem, mas para você também ajudar aqueles que não estão bem. Capítulo 12, Paulo fala dos dons do Espírito Santo. Capítulo 14, Paulo retoma esse assunto, mas o capítulo 13, Paulo diz: mas eu tenho um caminho mais excelente para vocês, eu tenho algo melhor, e eu quero falar que é o amor. Aí é quando Paulo começa dizendo lá no verso 2, ele fala: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha todo o conhecimento, que eu saiba de todas as coisas, se eu não tiver amor, nada serei. Verso 3 ele diz: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu venda tudo o que eu tenho, distribua entre os pobres, se eu não tiver amor, de nada me adiantará. Meus irmãos, tudo o que nós fazemos precisa ser feito cheio desse amor ágape, esse amor de Deus, esse amor sacrificial que Deus derramou em nossos corações. Nós estamos vivendo uma crise. Veja, um dos sinais do fim dos tempos é: por causa da maldade que aumentou, muitos se esfriaram no seu amor. Chegou o momento da igreja se levantar assim com coragem, mas não uma coragem estúpida, não uma coragem arrogante para dizer: nós não nos abalamos, nós não estamos preocupados. Não, é uma coragem que ama as pessoas, é coragem de amar aqueles que estão esquecidos nesse momento. Eu participei de uma reunião essa semana com vários profissionais da área de saúde de Ribeirão e região. Uma coisa é você ver isso na televisão, outra coisa é você estar numa reunião online e ver uma enfermeira ou uma chefe de enfermaria dentro do hospital com máscara falando: nós precisamos que vocês orem por nós porque as coisas não estão fáceis. Nós precisamos nos levantar com amor agora, para não ficar olhando só para aquilo que nós estamos perdendo. O amor é que faz, a falta de amor fica nos fazendo calcular: quanto que eu vou perder nesse momento, quanto que eu vou perder nesse momento. Eu sei que você está preocupado, mas preste atenção, chegou o momento de nós passarmos por uma autopreocupação
irmos além disso e deixar Deus nos usar para abençoar as pessoas, esse amor de Deus que é derramado. Paulo diz: faça tudo com amor, tudo com amor. Você tem duas opções nesse momento que nós estamos vivendo. A primeira opção: olhe somente para você e fique muito preocupado, porque você vai ver que são muitas incertezas. Mas a segunda opção é: olhe para todas as pessoas ao seu redor, e você vai ter uma certeza: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui Deus tem nos sustentado. Já são 4 meses, mas Deus tem sido fiel. Você está mais pobre, eu estou mais pobre, pessoas estão perdendo muitos bens e recursos, sim. Estamos preocupados, perdemos pessoas queridas, estamos com medo desse vírus, sim. Mas tem uma coisa, eu vejo em cada detalhe o amor de Deus, a provisão de Deus guardando as nossas vidas. Tem uma guerra para ser travada. Não é porque o nosso general já venceu que nós fomos dispensados de lutar. Deus nos chama para lutarmos corajosamente essa batalha, mas nós temos uma só convicção: o Senhor Jesus, Ele venceu a morte no 3º dia. Se a morte foi vencida, nada mais nessa terra pode nos dar medo, porque nada mais, nem a morte, nem demônios, nem doença, nem escassez financeira, nada nessa terra pode nos tirar da presença de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração, que você leve essa palavra com você e que você lute as suas guerras com muita coragem, mas com muito amor, avançando juntos como um exército do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Pai, nós oramos ao Senhor para que esse espírito de coragem venha atingir o nosso coração. Oramos, Pai, para que todo medo seja lançado fora e que, Deus, esse amor perfeito, esse amor incondicional transborde, Pai, do nosso coração, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, abençoando os que trabalham com a gente. Pai, nos usa nesse momento para sermos pessoas que fazem tudo com amor. Deus, nos enche de fé, fortalece a nossa fé, nos enche de coragem, Pai, para continuarmos caminhando sem medo de lutar, porque, Deus, o que está diante de nós é um Golias, mas que pelo Teu poder já foi derrotado, Pai, porque nós cremos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é a Ele que nós rendemos toda glória, toda honra e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua saúde, e saiba que a Igreja Vida é uma igreja que nunca esteve morta nesse tempo. Ela permanece viva nos nossos relacionamentos, viva na nossa fé, viva na nossa comunhão, viva por meio da palavra de Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu
cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Da essência és tu. Da essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência